Saudações a todos, sou o professor William Bottazini e estou gravando este vídeo para explicar um pouquinho acerca dos métodos para o aprendizado de latim que nós temos hoje. Pretendo fazer aqui uma análise crítica de tudo aquilo que nós encontramos mais facilmente hoje no mercado para o estudo do latim. Quero começar com a gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida, talvez o livro mais conhecido de todos aqui no Brasil para o aprendizado do latim. Como está estruturada a gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida? Da seguinte maneira: nos primeiros capítulos, nas primeiras lições, como ele chama, nós temos uma exposição comparada da gramática portuguesa com a gramática latina, pelo menos naquilo que há de mais fundamental para que uma pessoa comece a estudar latim, que é reconhecer os casos que uma palavra pode assumir em uma oração latina. Então é uma oportunidade excelente para aprender um pouco de português, caso você não tenha tido uma boa formação na escola, e para revisar algo que você porventura já tenha aprendido. Todas as lições elas são compostas de exercícios de revisão daquilo que você leu. E são questionários com perguntas cujas respostas se encontram praticamente de maneira literal no texto, certo? Então, é um livro que procura trabalhar muito a memória do aluno. Uma vez que, se o aluno ele pretende ler a pergunta aqui do questionário e procurar a resposta no texto, na explicação, certamente ele não tirará muito proveito da obra do professor Napoleão. Então, para que ele tenha um proveito maior, ele deve tentar memorizar tudo o que ele puder e só responder ao questionário quando ele estiver seguro de que retém na memória a exposição do professor. Pois bem, depois de algumas lições assim, fazendo esta análise comparativa, depois de uma lição explicando as regras de pronúncia das palavras latinas, o texto entra finalmente na língua latina em si. Por exemplo, na lição 7, se inicia o estudo da primeira declinação latina. E é uma exposição bem gramatical, crua mesmo. Então, ele coloca ali tabelas, né, mostrando o que é um radical, o que é uma desinência, etc. Quais são as desinências, as terminações para cada caso latino das palavras da primeira declinação e assim por diante. Em seguida, ele apresenta eventuais exceções ou casos que o aluno deve ter mais atenção quando for ler um texto latino, certo? Aqueles casos em que o aluno deve estar mais atento. Por exemplo, aquelas palavras que têm um significado no singular, mas outra no plural. Palavras que têm uso somente no plural e assim por diante. Ele apresenta exercícios com estas palavras latinas e com a gramática latina dentro da seguinte lógica: há exercícios para traduzir do latim para o português e exercícios para traduzir do português para o latim. E assim segue o curso inteiro. Até a lição 79, praticamente não há um único texto latino original com o qual o aluno tenha contato. Ele vai aprender toda a gramática primeiro, vai decorar estas listas de palavras e para ajudar nisso há esses exercícios de tradução, né, e de versão. E lá no final já do curso, praticamente, na lição 79, é que ele tem contato com textos latinos. E como o aluno deve ter contato com textos latinos, segundo o professor Napoleão Mendes de Almeida? Ele deve fazer o seguinte: isolar um período do texto, uma frase, um parágrafo, qualquer coisa do tipo, deve procurar colocar este período latino numa ordem que seria a ordem natural da língua portuguesa, sujeito, verbo, predicado, por exemplo. Não sei se você já tem algum contato com o latim, mas você deve saber que a ordem das palavras latinas é bem mais fluida, é bem mais livre
do que a ordem que nós devemos guardar em português quando nos comunicamos. Mas esta fluidez latina, esta flexibilidade, ela não deve ser confundida com anarquia. Ah, pois bem, então se as palavras latinas já expressam a função dela na oração através da terminação do caso, eu posso colocar a palavra na ordem que eu quiser. Não, não era bem assim que os autores antigos pensavam. Eles faziam escolhas muito precisas para justificar o raciocínio ou para dar um senso lógico à narrativa. Isto é, palavras mais importantes normalmente vêm em primeiro lugar, independentemente do caso desta palavra. Mas mesmo entre os casos, há algumas regras que são normalmente observadas. Quando nós temos um dativo junto com um acusativo, por exemplo, há quase sempre ali uma ordem preferida pelos autores latinos. Verbos costumam ir para o final, né? Então, para o final do período, da oração. Então, nós não temos assim uma liberdade anárquica com os textos latinos. Os autores não faziam isso quando escreviam. Eles guardavam, preservavam certa lógica ali. Mas o professor Napoleão propõe o seguinte, que esta lógica em que escreviam os autores latinos, ela seja alterada segundo a lógica da nossa própria língua. Isto é, nós em português procuramos preservar a seguinte ordem: sujeito, verbo, predicado. Então, nós vamos pegar a frase latina e deixar nesta ordem: sujeito, verbo, predicado. E na sequência nós vamos traduzir isso, literalmente, se possível. E como um exercício final de tradução, nós procuraremos aperfeiçoar, fazer aquele polimento no texto português para que se adapte melhor aos usos do nosso idioma. E é assim que ele propõe a leitura de Júlio César, de trechos de Virgílio, de Cícero, etc. Então, seguem-se depois sucessões de explicações gramaticais diretas, com um ou outro exemplo, das suas eventuais exceções, comentários, notas de rodapé, tudo isso que o aluno deve mandar para a memória. Né? E no final de tudo ainda há uma lista que, se possível, o aluno deve memorizar também, que é uma lista direta, assim, crua, por assim dizer, de casos de regência de adjetivos. Né? Então, por exemplo, o adjetivo avaros, ele rege genitivo. Né? Então, quem é avaro de alguma coisa. Né? Nós temos ali pauper, pobre, também rege genitivo. Então, quem é pobre, pobre de alguma coisa. Né? Em latim, vai para o genitivo a palavra ali. Certo? Esta é a apresentação do curso do professor Napoleão Mendes de Almeida, do que ele propõe. Uma análise crítica agora que nós fazemos do material é o seguinte. O professor Napoleão, na esteira de vários outros gramáticos contemporâneos a ele, gramáticos de vários países, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Espanha, etc., parte do seguinte princípio, nascido por volta em meados do século XIX, de que saber um idioma consiste em saber a gramática deste idioma. Então, se você domina as regras gramaticais, se você memoriza toda esta obra do professor Napoleão Mendes de Almeida, então você sabe latim, né, digamos assim. E, de fato, ao longo do texto, nós percebemos que o nosso progresso é realmente muito lento. E, na verdade, mesmo o aluno diligente, estudioso, disciplinado, mesmo este aluno, quando ele conclui a obra do professor Napoleão Mendes de Almeida, o que acontece? Ele vai para os textos latinos originais, outros textos, né, que não os que estão dados aqui como exemplos de exercícios, e ele percebe que ele não avança, que ele não compreende. Curiosamente, ele entende perfeitamente bem os casos das palavras na frase. Ele entende até o que é uma oração subordinada ali, que ali é um ablativo absoluto, ele entende tudo isso, né? Que ali está usando um cum causale, né? A conjunção cum usada em orações causais. Então, ele entende tudo isso, mas ele não consegue ler o texto, ele não consegue aprofundar-se no texto, ele não consegue captar o que o texto está dizendo. E aí, quando ele se propõe perguntas
bobas, perguntas básicas de compreensão de qualquer texto. Coisas como onde, quem, quando, com que intenção, por quê, para quê, etc. Ele percebe que ele não consegue responder, porque ele não compreendeu o texto verdadeiramente, embora tenha o domínio gramatical. E por quê? Porque ele não possui a prática da leitura latina, né? E outra coisa, o vocabulário apresentado pelo professor Napoleão Mendes de Almeida é um vocabulário para justificar a explicação daqueles pontos gramaticais. Isto é, palavras que quase nunca aparecem em textos latinos aparecem nas primeiras lições, que são justamente as primeiras que o aluno memoriza. Só que aquela palavra ele nunca mais vai encontrar no texto latino, ou muito raramente. E aí o que acontece? Outras palavras mais frequentes, das quais depende a compreensão global do texto, ele não saberá o significado delas. Por quê? Porque não foi exercitado assim. O vocabulário não é apresentado de maneira orgânica e ordenada, em hipótese alguma. Ele é apresentado para justificar a exposição gramatical daquele ponto. Outra coisa, quando você pega uma frase latina e distorce esta frase para colocá-la na ordem do português, você pode alterar não só a compreensão da própria frase, como também destruir absolutamente o estilo do autor, que escreveu naquela ordem porque achava que aquela ordem era a melhor para que o que ele queria transmitir fosse compreendido. Então veja, um autor romano, ele não pensava em nós que falamos português, 2000 anos depois, para compor as suas peças, compor os seus textos. Ele pensava em leitores que pudessem ter acesso ao texto latino no original e compreender o seu raciocínio na ordem que ele havia colocado no seu texto. Então, quando você faz esse exercício constante de distorcer a oração original para só depois pensar em compreendê-la, você tem uma série de problemas. Primeiro, tempo. Um parágrafo pode lhe custar aí algumas horas, tá certo? Em segundo lugar, você pode alterar a compreensão do texto. Você pode, na verdade, em vez de achar que está entendendo, compreender coisas absolutamente diferentes do que o autor quis dizer. Em terceiro lugar, isso nem sempre é possível. Então, sujeito, verbo, predicado. Tá. Só que o problema é que nós temos ali um ablativo absoluto e não tem sujeito aparente. Como é que a gente vai fazer isso, vai colocar entre parênteses o que está faltando, o que está subentendido, mas como é que eu tenho certeza que é isto mesmo que está subentendido? É bem complicado, de modo que a gramática do professor Napoleão é uma obra excelente de referência. Você já sabe muito bem latim, quer tirar uma dúvida de uso de alguma coisa e consulta a gramática, e vê aquela palavra, aquela expressão, aquele ponto gramatical ali. Mas como manual para aprendizado de latim, ele tende a gerar muitas frustrações. Mas, William, é possível aprender o latim, mesmo ser capaz de ler um texto fluentemente em latim, por exemplo, através da gramática do professor Napoleão? Claro que sim, mas há outros caminhos mais fáceis, há outros caminhos mais tranquilos. Ah, William, esse negócio de caminho mais tranquilo não é comigo, sabe por quê? Porque o estudo, ele deve ser doloroso. A vida de estudos, ela deve ser penosa, ela é um parto, é o sofrimento. Você tem que estar disposto a enfrentá-lo. Olha só, vamos devagar. Na verdade, quando nós estudamos alguma coisa, é porque nós temos um objetivo, certo? Nós temos um propósito com aquilo. Quem estuda latim, ou qualquer outro idioma, tem o propósito de ler em latim e até, por que não, comunicar-se em latim. O sujeito quer escrever um livro em latim, e daí? Ou qualquer outra coisa. Ele tem um propósito com aquilo que ele quer aprender. Então, sendo este o propósito é ler fluentemente em latim, você vai optar pelo método que vai levá-lo com mais segurança, rapidez e facilidade ao seu propósito. Caso contrário, optar pelo sofrimento não é prova de constância, é ingenuidade, para não dizer tolice. Então, dar um exemplo para vocês. Eu quero ir para Manaus, eu estou aqui no sul de Minas Gerais e quero ir para Manaus. Mas eu vou para Manaus, sabe como? Eu vou para Manaus nadando pelo oceano Atlântico até encontrar com o Pacífico, vou contornar ali a costa ocidental da América para depois penetrar
em algum lugar lá mais ao norte do Rio Amazonas e deixar me levar até Manaus, né? Mas o meu objetivo é chegar a Manaus, mas eu quero fazer isso. Enfim, e aí outra pessoa vai e faz o mesmo trajeto em algumas horas de avião. A questão é, o objetivo era chegar a Manaus, né? Você vai fazer aquilo com mais segurança, né? Rapidez e praticidade para atingir o seu objetivo. O objetivo não era ficar curtindo a paisagem, passando perigos. Né? O objetivo era chegar a Manaus. Agora, claro, se o seu objetivo é realmente, enfim, conhecer melhor a América, né? Esse tipo de coisa, beleza. Mas se o seu objetivo não é esse, se você não quer passar pela Argentina para chegar até Manaus, né? Se isso não faz parte do seu plano, enfim, você vai procurar um método mais fácil de chegar lá. Com idiomas é a mesma coisa. Existem métodos bem mais complicados para aprender o idioma. Um deles é pegar o dicionário e tentar memorizar as palavras. É um método, né? Não deixa de ser um método. Você pega um dicionário, latim e português, por exemplo, e fica ali se esforçando para memorizar as palavras em latim, né, o seu significado. E aí, daqui a pouco você vai ter memorizado várias e vai saber latim de alguma maneira. Então, não deixa de ser um método. Mas será que é o melhor método? Não, mas é porque o estudo é assim mesmo, ele tem que ser sofrido. Tá, tudo bem, mas alto lá. O estudo, qualquer que seja ele exige disciplina, ele exige constância, ele exige uma série de virtudes que devem ser exercitadas. Não é? Mas a fortaleza, né, inclusive. Mas mesmo assim, isso não justifica você abrir mão de fazer algo com mais facilidade só para, enfim, exercitar sem nenhum propósito real essa constância. Isso aí vai gerando até frustração na pessoa com efeito, tá certo? Então, pense qual é o seu objetivo. O seu objetivo é conhecer a gramática latina? Gramática pela gramática? Eu não quero ler nada em latim. Eu não tenho interesse nisso. Eu quero saber a gramática latina. Saber assim, como as coisas funcionam. Fazer um estudo de gramática comparada, como é em latim, como é em português. Mas eu não quero pegar um texto assim e ler à primeira vista. Não tem por que fazer isso. Tudo bem, ótimo. A gramática do Napoleão Mendes de Almeida é uma excelente ferramenta para você. William, o meu objetivo é ler os textos latinos, de qualquer época. Até porque o latim não é uma língua da antiguidade. É uma língua da antiguidade, da Idade Média, da modernidade, da Idade Contemporânea e, enfim, até atualmente nós temos textos publicados em latim. O próprio Vaticano produz regularmente textos em latim que são dignos de ser lidos. Então, enfim, o latim é uma língua de sempre. Né? Então, a pessoa deve estar preparada, deve preparar-se para ler textos latinos de qualquer época. E aí, a questão é, você quer isso? Bom, pois bem, se você quer ler textos latinos variados, portanto, a gramática latina pode levá-lo a isso por muito mais tempo, sem que necessariamente lá na frente você encontre resultados satisfatórios, porque a abordagem é puramente gramatical. Tá joia? Muito bem. Mas o material do professor Napoleão Mendes de Almeida não é o único disponível no Brasil. Outro muito conhecido é este aqui, olha, do padre Júlio Comba, Programa de Latim. São 3 livros, eu tenho 2 deles. Introdução à Língua Latina e Introdução aos Clássicos Latinos. O professor Júlio Comba, o padre Júlio Comba, ele segue, em linhas gerais, os mesmos princípios do professor Napoleão Mendes de Almeida, só que ele é mais sintético e mais direto. Então, ele começa aqui no livro de Introdução à Língua Latina, apresentando exercícios variados para que o aluno saiba reconhecer numa oração o que é uma adjunta de nominal, o que é um complemento nominal e assim por diante, essas coisas todas de gramática. E depois ele entra na língua latina. Agora, uma vantagem que eu vejo na obra do padre Júlio Comba em relação ao texto do professor Napoleão Mendes de Almeida é a seguinte. O padre Júlio Comba, ele, junto com as exposições gramaticais todas que ele dá, né, então é uma gramática latina, na verdade, também, mas ele se preocupa em não ficar dando exercícios de tradução de textos. Ele dá, sim, tradução de frases. Então, ele tem lá frases, né, para passar do português para o latim, do latim para o português. Tradução e versão, portanto. E, no entanto, ele o tempo todo, desde o começo, já dá para o aluno textos, alguns adaptados e mais adiante textos originais,
escritos em latim mesmo, sem exigir do aluno qualquer tipo de tradução. É uma leitura para que o aluno se acostume com o latim, né? Se acostume com os aspectos essenciais da língua latina, vá formando a sua mente dentro da lógica do próprio latim, para que depois possa ler os mais variados autores. O máximo que o professor Júlio Comba faz é o seguinte: ele coloca orientações, isto é, olha, esta frase, preste atenção em tal coisa, se você for traduzir, pense que esta palavra aqui significa tal coisa, mas ele não pede para organizar a frase de novo, enfim, destruir a sintaxe latina, nada disso, né? Ele pede para que você simplesmente leia ali. E assim vá compreendendo melhor o texto latino. A lógica é muito óbvia. Como é que você aprende a ler em latim? Lendo em latim. Quanto mais você lê, melhor você lerá. Tá? E se isso puder ser feito com uma orientação mais adequada, melhor ainda, porque você ganha tempo e facilidade para atingir o seu objetivo. Né? Nós poderíamos aqui ficar horas e horas filosofando, expondo teorias de leitura, etc. Mas na prática o que funciona é ler. Leia, tenha contato com o idioma o máximo possível, que, enfim, isso aos poucos vai se tornando natural ou connatural para você, de maneira que ler um texto latino ou ler um texto em português há de tornar-se exatamente a mesma coisa. Então, pois bem, depois aqui o padre Júlio Comba coloca também a questão do vocabulário, né, que você precisa para poder ler o texto, tudo com tradução. Então, nós temos o português intermediando o aprendizado do latim. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, é que alguns textos, olha só, esse aqui da página 112, sobre o Brasil, né? Pulcherrima et opulentissima ex nationibus Americae est patria in qua habitamus. Olha só. Ele tem aqui esse textinho sobre o Brasil e embaixo ele já coloca algumas perguntas que o aluno deve responder em latim. Sabe por quê? Quanto mais você praticar o idioma, mais você saberá dele. Parece óbvio, né? Mas é importante dizê-lo. Quanto mais você exercitar, quanto mais você procurar falar, escrever, pensar no idioma, melhor você compreenderá o que motivou os autores latinos a escrever aquelas coisas daquele jeito, naquela ordem, porque o seu cérebro estará já formado, acostumado a compreender aquilo tal qual foi escrito, como foi composto. Então, enfim, é um mecanismo que nós temos, né, quando se trata de idiomas, usar o idioma o máximo possível para que fixemos melhor gramática, vocabulário, etc. Você pode ler as exposições gramaticais, mas só lê-las e não contextualizá-las e não utilizá-las de alguma maneira, isso faz com que caia no esquecimento rapidamente. E aí pode se tornar aquela coisa, né, igual acontece em algumas religiões. Ah, sabe por que você não conseguiu? Porque você não teve fé. Faltou-lhe fé. Por isso que você não conseguiu a sua promessa, o seu emprego dos sonhos, a sua casa, etc. Você não teve fé. A culpa é sempre da pessoa. Não. Muitas vezes o método que ela está seguindo não é o adequado para aquele objetivo. Então, não é que a culpa é sua, é porque realmente não é humanamente fácil falando e tão pouco necessário para saber latim memorizar todas as regras gramaticais na ordem que elas aparecem e estar pronto a dizê-las todas. Nós não fazemos isso com português, ninguém faz isso com língua nenhuma. A não ser que, né, o seu objetivo seja ser também um tradutor de latim. Aí esse estudo de gramática comparada, aí pode ser muito importante, muito interessante, né, para você. Mas nem todos querem ser tradutores de latim. As pessoas querem simplesmente ter o prazer de ler um texto no original e compreendê-lo. Até porque a arte da tradução, ela tem os seus domínios próprios, os seus instrumentos próprios. É um saber que você adquire para executar aquela função. Não quer dizer que um tradutor por si só seja intelectualmente superior ou mais inteligente que os demais, dotado de alta cultura, nada disso. O sujeito pode ser um tradutor, saber muito bem a arte de traduzir e ter inteligência e cultura mediana. Né? Por quê? Ele, para exercitar o ofício dele, ele precisa de um conhecimento muito específico. Né? Isso não necessariamente redunda em uma capacidade cognitiva maior, em hipótese alguma, tá certo? Assim, traduzir
é uma arte como outras, como consertar um carro, como fazer pão, etc. Né? Você lida com uma matéria muito nobre, que é o pensamento humano, né? Mas, mas mesmo assim, ele tem lá suas ferramentas, os seus macetes, por assim dizer, específicos. Você pode aprender isso sem necessariamente, digamos, dominar completamente o idioma estrangeiro no qual do qual você está traduzindo. Embora, quanto mais você conheça do idioma estrangeiro, melhor tende a ser a sua tradução. Mas a arte de tradução consiste em não conhecer só muito bem as regras gramaticais da língua estrangeira. Você deve conhecer as regras do seu próprio idioma também, ter noção de estilo, composição, etc. É um conhecimento específico, né? É uma ciência, é uma arte, melhor dizendo, é uma arte que tem ali os seus instrumentos específicos para que seja executada a contento. Ok? Mas enfim, o padre Júlio Comba, voltando, propõe aqui, já no primeiro livro ainda, essas questões em latim, para que o aluno responda em latim e assim ele exercite, né, fixe melhor as funções gramaticais. Isso tudo é aprofundado nesta obra aqui, na introdução aos clássicos latinos, e aí você tem muito mais textos, exercícios de compreensão, etc, etc. Tá joia? Lembre-se, compreender um texto, né, em qualquer idioma que seja, consiste em estar apto a responder quem, quando, porquê, como, etc. E se você consegue fazer isso, você compreendeu. Em qualquer língua. Se você puder usar o latim para fazer isso, melhor, porque você mata dois coelhos com uma cajadada só. Isto é, fixa vocabulário e estruturas gramaticais, matéria-prima fundamental para você poder ler e, enfim, ter contato com os textos latinos. E, além disso, exercita a sua compreensão textual. Então, excelente. Não há o que falar sobre isso. Repito, saber a gramática não necessariamente, o leva a compreender os textos latinos. Você pode compreender perfeitamente o que está ali, gramaticalmente falando, a função das palavras, etc., tempos verbais e tal, memorizou tudo isso, mas não é capaz de penetrar no pensamento do autor e responder essas perguntas: onde, quem, quando, com qual objetivo, etc. Tá joia? Outro material disponível para nós é a coleção do Paulo Roney. Estes dois volumes aqui, ó, Grados Primos e Grados Secundos, eles ainda são publicados, né? Você ainda pode comprá-los. A continuação deles, o Grados Tertius e o Grados Quartus, esses dois livrinhos aqui, é que você não encontra mais, a não ser em lojas de livros usados. Pois bem, e qual que é a abordagem do Paulo Roney? Muito parecida com a do padre Júlio Comba, né, principalmente, e semelhante também ao que já fazia o professor Napoleão Mendes de Almeida. A diferença é que o público para o qual o Paulo Roney escreve é distinto, ele escreve para um público infanto-juvenil. E o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, ele apresenta o texto latino. Em segundo lugar, um vocabulário com a devida tradução, palavra latina e o correspondente em português. Depois, exposição gramatical e exercícios de compreensão gramatical, encontra o sujeito, encontra o verbo, etc. E exercícios de tradução. Né? Ao longo do texto do professor Paulo Roney, deste volumezinho aqui, do Grados Primos, ele trabalha todos os tempos da voz ativa, mas ele não se prende à gramática. Como vocês puderam perceber, ele primeiro apresenta o texto em latim. Um texto adaptado, um texto didático, mas um texto em latim. Para que, a partir do texto, o aluno ele possa depreender as regras gramaticais, os usos e o porquê das coisas. Primeiro o texto, depois a gramática. A gramática é apresentada com toda a formalidade, né? Dentro do seu esqueleto, né? Completo, com direito a tabelas e tudo mais. No entanto, o Paulo Roney vê a gramática como algo que deve levar à compreensão do texto latino, né? E não como algo para ser cultuado em si mesmo. É um instrumento do saber que você adquire, fundamental, para ter acesso ao que está dentro dos textos latinos, ao conteúdo dos textos latinos. E ele se dá liberdade de fazer uma série de jogos e brincadeiras para levar o aluno a pensar já em latim, a não ficar recorrendo o tempo todo a traduções. Ele até tem exercícios de tradução,
Mas nesse primeiro livro é cheio de exercícios de tradução, mas há esses jogos, essas brincadeiras de vocabulário para o aluno já pensar em latim, né? Então ele não deve, o português não deve interferir para que ele responda em latim já. E assim internalize a língua e seja capaz de dominá-la com muito mais propriedade. No grado secundus, no entanto, nas lições finais, esta abordagem já muda. Por quê? Porque você tem o texto latino, já não tem mais lista de vocabulário, e você já tem os questionários agora todos em latim. Né? Então estamos falando de um grande autor, também o Paulo Honen, que já tenta provocar no aluno o interesse em exercitar o latim ativamente, escrevendo ou até falando com o professor, para que fixe assim as regras gramaticais. O uso é o maior mestre de todos, já dizia Cícero, uma frase de Cícero que diz exatamente isso. É o melhor mestre, né? É o uso, é a experiência. O latim não é uma coisa que deve ser colocada num patamar assim inalcançável. É um idioma, sim, é um idioma que propicia métodos, meios de expressão que nenhuma outra língua propicia, mas é um idioma. É um idioma que tem uma finalidade que é a de transmitir coisas, transmitir conhecimento, transmitir ideias. E você pode transmiti-las ativamente, escrevendo ou falando, ou passivamente, ouvindo ou lendo. E se você exercita todas essas modalidades, a escuta, a fala, a escrita e a leitura, evidentemente que a sua compreensão do próprio latim e de qualquer outro idioma vai ser muito maior. Lembre-se que o latim tem uma importância muito grande também para o desenvolvimento intelectual, mas não é a única língua a fazer isso. O alemão também, ele tem declinação de caso, você tem genitivo, dativo, acusativo, e os alemães ainda têm essa língua viva. Quando eles vão falar, eles devem pensar antes de falar se a palavra deve, ou o artigo, porque em alemão é mais comum que o artigo varie, se o artigo deve ir para o caso dativo, para o caso acusativo, genitivo, etc. e tal. Então o alemão também faz essa ginástica, digamos assim, linguística, de fazer o sujeito pensar antes de falar. Então, para essa finalidade, você nem precisa aprender o latim, você pode aprender o alemão, por exemplo, né? Agora, mas o latim tem a sua importância não só por isso, por esse exercício de análise sintática constante, mas também porque tem um tesouro literário todo composto em latim, né? Praticamente tudo aquilo que o ser humano já estudou, já viu, está de alguma maneira composto, foi escrito em latim em algum momento da história da humanidade. Tá joia? Um ponto ainda que eu gostaria de tratar aqui, dentro disso que estamos falando, é o seguinte: portanto, esta análise sintática, este benefício do latim, que é essa capacidade de, ao longo da leitura, fazer as análises sintáticas automaticamente para compreender o que está no texto, ele pode ser potencializado, este benefício pode ser potencializado se você decidir-se usar o latim ativamente, né? E o seu próprio pensamento ser acomodado. Se você decidir acomodar o próprio pensamento para, quando você fala ou escreve em latim, por exemplo, para seguir as regras da gramática latina já aprendidas em algum manual de latim, né? Então, o benefício tende a ser maior ainda. Seria como, por exemplo, você optar por aprender alemão. Como eu disse, que é uma língua que também tem lá suas declinações de caso, suas particularidades e que devem ser respeitadas na fala e na escrita. Então, não há razão porque alguém que vai aprender alemão, por exemplo, em vez de latim, e aí aprendendo alemão vai colher benefícios intelectuais, por assim dizer, muito semelhantes àqueles que o latim propicia, inclusive nas subordinadas. Então, em alemão, por exemplo, uma conjunção subordinativa leva o verbo conjugado para o final da frase. Existem muitas outras coisas que o sujeito deve exercitar intelectualmente antes de abrir a boca para falar em alemão. Mas veja que seria tolice, né, chegar para um alemão, ou você que quer estudar alemão, dizer que não vai praticar o alemão, que não vai falar o alemão, que não vai escrever em alemão. Não, porque você só quer a gramática latina ali,
para escrever e reconhecer os casos, etc. Porque língua não é para falar, língua é só para a gente fazer essa ginástica mental. Eu não sei da onde que tiraram isso. Na verdade, a gramática ela é um acidente da língua, né? Existem línguas que têm suas regras internas, mas não têm a gramática formal. Esse pensamento é bem positivista, de que conhecer gramática é conhecer o idioma. Não. O conhecimento da gramática aperfeiçoa o seu conhecimento do idioma, mas o conhecimento do idioma não necessariamente significa conhecer gramática, tá certo? A gramática formal. Nós temos aí muitas pessoas sem alfabetização, sem escolaridade, que se comunicam muito bem nos mais diversos, né, até mais de um idioma. Pois bem, mas, repito, o conhecimento da gramática, para quem quer realmente, aí sim, elevar-se intelectualmente, compreender as coisas mais a fundo, é fundamental, é importantíssimo, mas a gramática não é o fim, ela é um instrumento para alguma coisa. Joia? Pois bem, e falemos agora do Orberg. Está aqui, o Família Romana. Bom, antes de apresentar a Família Romana do Orberg, é importante que vocês entendam o seguinte, que este livro não é tudo que o Orberg escreveu e não é, e não é o único material que um bom curso de latim que usa esse método deve usar, né, deve utilizar. Na verdade, o Orberg escreveu muitas coisas. Vamos lá, vamos a algumas delas. Então, nós temos a Família Romana, temos o livro de exercícios, joia? O livro de exercícios. Temos o livro de diálogos didáticos, Colloquia Personarum. Eu vou falar de cada um deles daqui a pouco. Estes três aqui compõem o kit básico, por assim dizer, para quem vai aprender latim por este método. Nós temos materiais paralelos, alguns escritos pelo próprio Orberg, outros pelos alunos dele. Que materiais paralelos são esses? Você tem este resumo da história sagrada. Na verdade, não foi escrito pelo Orberg, né? Foi escrito por um padre no século XVIII, o padre Liomont, inclusive vítima da Revolução Francesa. Mas o Orberg, os alunos do Orberg fizeram aqui um trabalho fantástico, magnífico, de pegar o material do Liomont, né, e apresentá-lo mais ou menos dentro da lógica que o Orberg utiliza no curso. Então, é um negócio espetacular. Então, de cara, você já tem uma espécie de introdução à Vulgata. Mas, William, eu não posso ler a Vulgata diretamente? Claro que pode, meu filho, né? Inclusive, se você termina, o próprio Orberg, no texto dele, já dá trechos gigantescos da Vulgata para você ler. Tá? Mas, de repente, você quer apresentar para uma criança, ou mesmo você quer ler um resumo da Bíblia, assim, para pegar uns vocabulários, nomes hebraicos, aqueles nomes de vasos, né? Que só na tradução vaso não ajuda muito, porque se tem nomes diferentes é porque são vasos diferentes, com formatos diferentes. E aí você tem algumas ilustrações para ajudar você a compreender exatamente o que o autor está falando, né? Por exemplo, acabei falando em vaso aqui, urna, no contexto bíblico, é que você não vai conseguir ver aí, mas é um desenho muito específico, um tipo de vaso muito específico, tá certo? Não é algo que você consegue expressar com palavras. O dicionário não traz essa riqueza de informações toda, tá joia? Você tem esse livro de fábulas aqui, que nada mais é do que uma introdução às metamorfoses do Ovídio, com textos originais já no final, certo? Isso tudo aqui, esses dois materiais aqui, extras que eu peguei, eles já podem ser absorvidos por um aluno que termina só esse texto aqui. Mas, além disso, o que mais o Orberg tem? Ele tem o Roma a Eterna, que é uma seleta latina, né, que é uma selecta latina, é uma seleção dos melhores autores históricos latinos, Eutrópio, Tito Livio, etc., entre outros. Há trechos de Cícero, há poetas também, como Virgílio, como Ovídio, como Marcial e vários outros. Tudo aqui. Aqui nós já temos os textos originais, integrais. Né? Só o primeiro capítulo que é um texto do próprio Orberg. O resto já é tudo texto original. Né? E tem também algumas adaptações aqui da Eneida, mas enfim. Basicamente os textos originais aqui. E exercícios também para este livro. Além do mais, o Orberg preparou uma mini biblioteca latina com
os textos originais para que você leia, né? Então você tem Plauto, a Anfítrio, a comédia, tá o texto integral aqui para o aluno ler. 3 livros, esta edição com 3 livros dos comentários de Júlio César, A Guerra na Gália, né? De Bello Gallico, obra clássica. Enquanto no Napoleão você lê um ou outro parágrafo, o Orberg apresenta para você trechos inteiros aqui, né? Livros inteiros. Então, uma coisa é você ler um parágrafo do De Bello Gallico. Isso não quer dizer que você lerá as outras partes do texto. Outra coisa é ler 3 livros do De Bello Gallico. Isso certamente o prepara para ler a obra inteira, né? Você tem enfim, essa obra compacta aqui de vários autores latinos. Aqui tem textos da Vulgata, tem textos de Cícero, tem fábulas de Fedro, tem Plauto, né? Mais um tanto de outros textos aqui dentro. Esta edição aqui, com livros da Eneida, né? Então, da Eneida de Virgílio, também o texto original. Esta edição com as Catilinarias do Cícero e com os textos do Salustio. Esta edição completa da obra Ars Amatoria, do Ovídio. Esta aqui, que é uma seleta da Quena Trimarchionis, né, do Petrônio. A obra completa, a Bucolica Carmina, a obra completa de Virgílio, aqui. E ainda De Rerum Natura, do Lucrécio. Então, veja, não é honesto, né, dizer que o Orberg não prepara você para ler os clássicos. Não, ele simplesmente te dá os clássicos para ler, né? Ele apresenta os clássicos inteiros aqui para você ler depois que você concluir o livro. Tá aqui, ó. Toma, meu filho, né? Leia agora, veja o que você é capaz de fazer com o que você aprendeu. Pois bem, agora vamos falar do material do Orberg em si. O primeiro livro, que é o que começa tudo, né? Ele foi feito com base no seguinte: o Orberg, em vez de apresentar a gramática como os autores costumavam fazer na época dele, os vários autores, e no Brasil nós seguimos o exemplo que vimos, né, o próprio Napoleão, o padre Júlio Combe e mesmo Paulo Ronen, apresentar a gramática dentro de uma ordem, o Orberg decidiu ir mais além. Por quê? Ele não só apresenta a gramática dentro de determinada ordem, mas faz isso com um vocabulário muito bem selecionado. Ele optou por apresentar aos alunos as palavras mais frequentes em latim em primeiro lugar e as menos frequentes depois, justamente para quê? Para que o aluno possa, dominando um vocabulário maior do latim, ter acesso aos textos que ele quiser ler, que certamente naqueles textos ele encontrará as palavras que ele aprendeu aqui. Não vai precisar ficar recorrendo ao dicionário a cada vírgula. Então, joia? Além disso, há a própria apresentação da gramática. E mais do que isso, um conteúdo cultural riquíssimo acerca da Roma Antiga, relações familiares, como era a arquitetura das casas na Roma Antiga, para que você entenda quando lê, por exemplo, que tal coisa aconteceu no átrio. Mas o que é o átrio? O que é implúvio? O que é isso? Para que você entenda isso de maneira muito visual, o Orberg apresenta aqui no livro também. Entre outros dados históricos, né? Por que o mês de novembro, apesar de ter o número 9 no mês, não é o 9º mês, e sim o 11º. Né? Entre outras coisas, calendário romano. Né? Como que você está lendo lá as cartas de Cícero, e as datas são importantes para você situar no tempo quando as coisas aconteceram. Né? E o Orberg apresenta isso. Mas o Napoleão também apresenta. Acontece que o Napoleão mostra dentro daquela lógica gramatical, totalmente descontextualizado. Ele explica, ó, é assim que funciona. Pá. O Orberg não. Há um contexto em que isso aparece e que propicia uma memorização muito mais facilitada. Joia? Pelo contexto, se aprende muito melhor o idioma do que isoladamente. Embora isoladamente se possa aprender também. É o caso do sujeito que quer ler o dicionário. Ele vai aprender? Vai. Não tem problema. Tá? Mas há meios mais facilitados de fazer isso. Né? Há meios mais simples de fazer isso. Pois bem. E aí, então, o que o Orberg faz? Então, desde o começo, ele prepara o aluno para ter contato com o texto latino. Né? Mas tem desenho. O desenho é só um meio didático de ilustrar algumas coisas. Não precisa ter trauma de desenho também, certo? Mas tem onomatopeias ali, olha, tem interjeições, né? A Júlia canta lá, lá.
Pois é, mas quem diz isso não é o Warburg, não foi ele que inventou. Ele pegou isso de autores como Plauto, por exemplo. Inscrições latinas em que uma mãe ela escreve uma canção de ninar para o filho e põe lá, lá, lá. O Warburg não criou isso. A Júlia quando chora, coisa ridícula. Tudo bem, mas ele também não foi o Warburg que inventou, porque o povo do século XX é retardado. Não é isso. Ele fez isso daqui tirando justamente dos diálogos de Plauto. Na verdade, o contexto aqui é um diálogo. Né? E nesse diálogo, alguém chora, alguém ri, como acontece nos diálogos humanos. Só que é um diálogo mais didático, que tem palavras mais simples, porque o aluno está no começo do curso, no início. Está construindo o vocabulário dele, está construindo as primeiras noções gramaticais dele. Então, palavras mais simples, contextos mais simples, uma história mais simples, para que o aluno vá entendendo e construindo esse edifício de conhecimento do latim com toda a solidez, com bases muito bem assentadas. Você não vai começar a construir do topo. Vamos começar a estudar latim. Primeira aula, Virgílio. Não. Você vai estudando aos poucos a língua latina e lá no topo você chega nos melhores autores. Quando você tiver condição de conversar com eles olhando nos olhos deles, por assim dizer. Ter uma conversa tete a tete, como diziam os franceses. Tá joia? Frente a frente. Portanto, o Warburg, então, vai seguindo esta lógica, esse raciocínio. E aí, o que acontece? O Warburg trabalha a gramática demais. Trabalha muito a gramática. Só que ele pretendeu fazer um livro universal. Um livro que, se um chinês decidir estudar latim, vai conseguir aprender latim. Se um japonês estudar latim, vai conseguir aprender latim. Se um grego, se um árabe, se um americano, um brasileiro, todos vão aprender latim. Então, ele não pensou numa gramática comparada para compor a obra latina, igual os outros que usam o português como intermédio fazem. E tampouco isso impede o professor de fazer as devidas comparações gramaticais entre os dois idiomas quando ele ensinar. Não é proibido. Mas o Warburg ele fez uma obra universal e as exposições gramaticais estão elas mesmas em latim. Mas aqui ele explica o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, etc. Além disso, no livro de exercícios, o aluno ele deve, né, na verdade, exercitar tudo aquilo que ele aprendeu. Então não é, é mais fácil, então eu vou aprender por osmose, é que nem criança, etc. Não, pelo contrário, você tem aqui mais de 1000 exercícios, pelo menos, tá? Tem mais de 1000 exercícios aqui para você preencher. Então não é fácil, você tem que ter disciplina, sentar, fazer os exercícios, se possível, copiar o enunciado e preencher depois. Então é trabalhoso também, é muito trabalhoso. Só que o trabalhoso aqui, você percebe os resultados imediatamente. Não é um trabalhoso que parece que você está dando murro contra paredes. Tá? Então, por exemplo, exemplos de exercício. Voz passiva. O Warburg dá frases em latim na voz passiva e pede para o aluno colocar essas frases em latim na voz ativa latina. Olha só, que maravilha de exercício para você fixar bem as estruturas e compreender as diferenças de uso da voz passiva para a voz ativa, que leva em consideração aquela questão da sequência das palavras mais importantes em latim. Formidável. Não tem por que ficar traduzindo para o português, para o árabe, para o japonês, para o chinês, etc. É um exercício, enfim, de tradução que tem o seu benefício, o seu valor, mas que muitas vezes não faz com que o aluno fixe a própria estrutura da voz passiva latina. Quando ele pega uma frase na voz ativa em latim e deve passar para a voz passiva em latim, o exercício é muito mais rigoroso, que exige um pensamento, um esforço mental maior, e tende a ter efeitos muito mais duradouros, na verdade. Joia? Outro exemplo, orações finais, orações subordinadas finais em latim, adverbiais finais. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso explicar isso com gramática comparada com o português? Posso. Mas em latim, eu posso pedir para você fazer o seguinte. Eu vou te dar uma oração final aqui, né, com ut. Então, eu pego assim, Paulus librum aperit ut legat. O Paulo abre o livro para ler, né, para lê-lo. Né, ut eum legat. Então, Paulus librum aperit ut eum legat. Oração final, ut eum legat, para lê-lo. Só que eu posso fazer essa oração final de várias maneiras. E eu peço para o aluno, agora eu quero que você faça uma oração final
Em vez de usar ut, eu quero que você use a palavra calça, né, no ablativo e coloque aí o gerúndio. Então, Paulus librum aperit ut, aliás, ut não, perdão, eum legendi causa. Eum legendi causa. Paulus librum aperit eum legendi causa. Agora, faz no gerundivo. Paulus librum aperit eius legendi causa. Já mudou, mas tudo isso é oração final. E você vai exercitando essas orações finais variadas em latim, é evidente que você fixa essas estruturas melhor, fixa o vocabulário melhor e tem muito mais facilidade ao ler os textos latinos depois. Porque para você, de tanto exercitar, porque o professor fala com você, você escreve. O Orberg pensou que os exercícios todos, os exercícios gramaticais, devem ser escritos e respondidos também em latim, né? Então, quer dizer, depois de tanto exercitar e com a seriedade, a constância, a disciplina que é exigido de qualquer estudante sério, enfim, você colhe os frutos do seu esforço de maneira muito mais duradoura, mais rápida, melhor do que seguindo alguns outros métodos. Ele não trabalha a gramática, trabalha toda a gramática latina. Então, no próprio índice aqui, remissivo do livro de exercícios, você tem a gramática que você exercita aqui. Então, você exercita ablativo com a preposição ab ex, ablativo absoluto, ablativo comparativo, ablativo de instrumento, tudo, ablativo de tempo, acusativo de tempo, acusativo de dimensão, tudo isso é estudado ao longo do livro, e muito bem estudado, dando nome aos bois. Não é um conhecimento. O que é importante deixar claro é que em nenhum momento a proposta do Orberg é fazer com que o aluno tenha o conhecimento por osmose. Ele fala, ele lê, mas ele não sabe o que é um objeto direto, ele não sabe o que é isso, que ele não sabe o que é uma oração subordinada. Se ele não souber, ele não faz os exercícios que exigem isso dele, ele não avança no curso, ele não consegue ler os capítulos posteriores, porque os capítulos posteriores dependem das noções adquiridas no capítulo anterior. Sem esses conhecimentos, o aluno não progride. A diferença é que o Orberg, pensando na universalidade da obra, apresenta tudo isso em latim, explica tudo isso em latim mesmo, e pede que o latim seja usado como língua franca no processo de ensino-aprendizado. Mas no final desse próprio livro aqui, o Orberg nos traz uma coisa fantástica, que é o texto praticamente integral da gramática do Donato, que é uma das gramáticas mais importantes, se não a mais importante, da história da língua latina. É uma gramática fundamental. E ali ele pergunta, o que é substantivo? Nomen, quid est? E está tudo em latim. Curiosamente, é uma exposição gramatical escrita pelo Donato, feita em forma de diálogo, vejam só vocês, né? Em forma de diálogo entre o mestre e o aluno. O mestre vai perguntando para o aluno, usando o próprio latim como instrumento, as coisas gramaticais, os elementos gramaticais que o aluno deve conhecer. Então, nada impede o professor, por exemplo, quando a conjunção cum aparece no texto, o professor pergunte para ele, este cum aí que apareceu no texto, ele é o quê? Ele é um cum causal? Ele é um cum final? Ele é um cum temporal? Ele é um cum inverso? Que tipo de cum, de conjunção cumma, é essa que apareceu aí? Este ubi que apareceu aí no texto, ele é o quê? Ele é conjunção? Ele é advérbio? O professor pode fazer essas questões para o aluno, explorar isso, e deve fazer. Os professores, os sérios que seguem o método do Orberg, fazem justamente isso. Então não é frescura. Não é frescura falar latim, só para concluir o raciocínio. Não é frescura falar latim, é para fixar as regras através do próprio idioma. Tornar o idioma um instrumento que alimenta a si mesmo, que fortalece a si mesmo. Joia? Um outro detalhe importante ainda é que o texto do Orberg, ele não é, enfim, um texto desconexo. Há um fio gramatical, um fio narrativo, há um condutor narrativo. O texto tem começo, meio e fim, em cada capítulo e ao longo do livro. E para que o aluno ganhe confiança no exercício da compreensão textual, é que são feitos inúmeros questionamentos para ele, sempre em latim, para que ele exercite, de novo, a própria compreensão de leitura e a gramática latina. Ele tem que responder a uma série
incrível, né, gigantesca de exercícios de compreensão textual, tanto no livro de exercício, quanto no próprio livro aqui, no final de cada capítulo. Então, é muita atividade para fazer. E aí, como é que eu sei que o meu aluno entendeu o texto? Você pergunta para ele, quem caiu? Quem morreu? Quem fez isso? Quando? Onde? Se ele vai respondendo isso, é óbvio que ele entendeu. Ele não precisa traduzir. É esse que é o ponto. Ele não precisa traduzir, ele pode até traduzir, mas o estudo do português é uma coisa à parte. Ou ele pode fazer um estudo comparativo. Mas para saber o latim em si, você não precisa necessariamente, como pressupõe alguns outros métodos, fazer a tradução sempre para o português. Não é necessário. Você pode compreender as coisas em latim, diretamente em latim, tendo já acostumando-se com os humores do próprio idioma. Né? Então são feitas inúmeras questões aos alunos e eles devem responder. Agora, é claro, isso estamos falando aqui honestamente. Né? Então, primeiro, não é honesto, correto e verdadeiro dizer que o Orberg não exercita a gramática formal, exercita e muito, que o Orberg propõe uma facilidade assim ilusória, que você aprende latim falando para pedir um McDonald's, esse tipo de... Não, de modo algum. A proposta é usar o próprio latim para aprender o latim e as coisas em latim, ok? Isso requer esforço, exercício, etc. Como eu disse, nós temos mais de 1000 exercícios aqui. Mais de 1000. É muito mais exercício de gramática do que propõe o Napoleão, por exemplo. Muito mais. E de compreensão, então, nem se fala, de compreensão textual. E não é honesto dizer que quem estuda pelo Orberg não compreende o que lê. Isso é tolice, infantilidade. Na verdade, são feitos exercícios de compreensão desde a primeira lição. Você tem que saber. Primeira coisa, você tem que situar o mundo romano antigo. Onde ficava Roma? O que era o Império Romano? Que rios são importantes? Que províncias são importantes? Se você não sabe nem isso, como é que você vai estudar latim? Então o Orberg toma esse cuidado. Apresentar a estrutura da família romana. Você deve saber que os escravos compunham a família romana. Senão, enfim, você tem uma noção de escravidão da escola do Brasil colonial. Entre tantas outras coisas, que pressupõe todo um arcabouço cultural para que você possa, inclusive, penetrar corretamente nos textos latinos. Tá joia? Sem isso, você faz uma leitura rasa. Você traduz e mesmo com a tradução, a leitura fica extremamente rasa, supérflua, superficial, e não acrescenta nada. Um monte de regra decorada que na prática você não consegue usar as regras. É como diria Santo Agostinho, é como ter uma chave de ouro. Você tem aquela chave de ouro magnífica, maravilhosa, só que ela não abre porta nenhuma. Em outras palavras, não tem utilidade. Certo? Pois bem, então, mas William, e a memória? Bom, como se não bastasse, né, você já ter que memorizar a gramática para fazer os exercícios, para responder as questões de compreensão textual, etc., o Orwell ainda fez esse colóquio aqui, que são textos inspirados nos grandes dramaturgos latinos, né, nos grandes escritores de teatro latinos, como um deles o Plauto, Terêncio, entre outros. E o Orwell propõe, sim, que se faça dramatização. Você decora, memoriza as falas e faz a dramatização disso. Que mal há nisso. É um ótimo exercício também para exercitar as coisas. William, mas eu não gosto dessas modernidades. Coisas, né, que foram feitas depois da década de 50. Coisa moderna, coisa ruim. Né? O Orwell está inventando. Não. Na verdade, esse princípio do Horberg aqui nasceu depois de muita pesquisa do próprio autor. E assim, ele segue. Quem se especializa nas obras do Erasmo de Roterdã, por exemplo, quem tem o cuidado de lê-las e seguir as recomendações que ele dá do ponto de vista didático, sabe que o Horberg se aproxima muito do humanista holandês. Além disso, muitas pesquisas recentes têm mostrado que na Antiguidade Romana, um grego que quisesse aprender latim seguiria exatamente isso daqui que o Orberg propõe. Ou seja, textos adaptados, facilitados no início. Para vocês terem uma ideia, foram encontradas muitas peças didáticas de adaptações do Virgílio. Isso na Antiguidade Romana. Existe uma coleção de textos chamada em grego hermeneumata,
E estas hermeneumata nada mais são do que uma grande coleção de livros didáticos para o aprendizado do latim. Sabe como eles eram? Era assim, muitos diálogos, muitos textos para copiar e uma série de trechos adaptados dos grandes poetas latinos, poetas e autores variados latinos, né, para que as pessoas, os estrangeiros que fossem aprendendo, se acostumassem com o idioma paulatinamente, né, pegassem do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo, do mais comum para o mais incomum, e assim sucessivamente. É exatamente isso que o Orwell segue. E nós temos ainda, dentro deste espírito, por exemplo, a obra de um latinista fantástico, contemporâneo, Cleto Pavaneto, que compôs esta gramática latina, toda escrita em latim. Tá? Então, mas eu acho que a gramática do Orwell é insuficiente. Segredo, não é suficiente não, está tudo aqui. Toda a gramática do Napoleão está aqui dentro. Mas vamos lá, vamos fazer de conta que é insuficiente. Eu não quero. Você pode usar uma gramática latina, né, que traz já na própria língua latina as explicações gramaticais cabíveis, né, para você exercitar, tornar o aprendizado do idioma não uma coisa árdua, difícil. Já é difícil em si mesmo, mas não uma coisa mais difícil do que precisa ser, na verdade. Torná-lo agradável. É muito bela a exposição de Santo Agostinho nas Confissões, né? Que ele diz que ele gostava do grego, aliás, gostava do latim e não do grego, justamente porque o latim ele aprendia com prazer, com amor. São Jerônimo diz que o estudo ele deve sim procurar ser agradável. Isso é a doutrina dos pais da igreja. Então, nos séculos mais recentes, na verdade, bem que na Roma Antiga também tinha os professores lá que espancavam os alunos, mas nos séculos mais recentes, você que vai ter essa questão de uma educação rígida, assim, aquela coisa, digamos, que abstrai de qualquer lúdico, de qualquer outra coisa que não presta. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós aprendemos as coisas de que mais gostamos. E nós gostamos porque temos prazer naquilo. Então, quanto mais... sem trair a essência do conteúdo, né? Igual fazem nas escolas também, transforma tudo em lúdico, né? Quer dizer, em vez de ensinar gramática, ensina brincadeira. Não é isso. Mas se você pode ensinar a gramática de uma maneira mais suave, sendo que ensinando de uma maneira mais áspera, rude, difícil, você obterá no final das contas o mesmo resultado, então não há por que escolher o caminho mais difícil, certo? Pois bem, eu quis fazer esta exposição aqui, uma exposição feita com muitas falhas, certamente, falhas, né, de locução, etc. Foi algo feito muito espontaneamente para vocês, mas que eu espero que tenha aclarado um pouco aí as ideias de alguns acerca de método de ensino e aprendizado de idiomas, de latim em especial, mas de idiomas em geral, tá bom? Então, é isso. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.